momento maravilhoso de estar aqui na casa do Senhor. Sei que não é fácil, nós estamos vivendo momentos difíceis. Jesus já nos alertava, a Bíblia já nos alerta, que estaríamos enfrentando dias difíceis, trabalhosos, homens amantes de si mesmo. Aí esses são os dias que nós estamos vivendo, né? Se a gente for parar para ouvir tudo que tudo que é falado, né, nas redes sociais e nas rodas de conversa, nós nos tornamos desesperançosos e entramos em um estado de depressão profunda, né? Porque tudo que se mostra, tudo que se fala é para que as pessoas venham estar num momento emocional totalmente envolvido nessas questões de desespero. E um culto como esse, os cultos na igreja, né, mesmo com poucas pessoas, mesmo sendo transmitido pela rede social aí, pelos meios da internet, são momentos para nós, povo de Deus, reacender a fé, né? Essa semana eu estava lendo um artigo sobre a história da saúde no Brasil, né? E se você puder um dia, quiser, pode jogar lá no Google, lá você vai encontrar um monte de artigos referente à história da saúde no Brasil, no mundo, a questão também dos hospitais. Eu estava lendo esses assuntos. E a gente não tem ideia, nós estamos num mundo pós-moderno, né? Talvez a gente entra numa êxtase de desespero, porque o mundo pós-moderno nos mostra que é um mundo totalmente de acessibilidade das coisas, né? Seja na medicação, na saúde, enfim. Então nós ficamos um pouco apreensivos por ver essa situação que o mundo se encontra devido a essa pandemia. Mas lá atrás na história, se nós voltarmos o foco um pouquinho na história da saúde no Brasil, nós vamos encontrar as pandemias e endemias num país que estava em desenvolvimento, que morreram milhões de pessoas também, que não tiveram nem a oportunidade de ser internado num hospital, porque não tinha-se hospital. A saúde era realizada dentro das casas. Eu estava lendo esses artigos essa semana, né? Então nós nos surpreendemos porque nós estamos num mundo pós-moderno, onde a tecnologia a todo instante se desenvolve e cria-se, né, situações novas no mundo da saúde, seja na área da saúde, na área da tecnologia, da informação, em todos os aspectos sociais do mundo. Mas hoje nós temos hoje a população também aumentou no mundo, né? A população no mundo hoje ela aumentou de uma certa forma estrondosa. Mas isso nos mostra que se nós não confiarmos em Deus e não colocarmos Deus na nossa vida, a gente para de viver, irmãos. A gente para de viver. A gente estaciona, a gente se isola e morre no isolamento. E morre no isolamento, mesmo tomando medicações. Eu lembro que eu tratei de pessoas no início da pandemia, de pessoas com síndrome do pânico, com pessoas com depressão, e a pessoa falava, eu estou com Covid. Eu fui no médico, o médico me mandou ir para casa e me deu as medicações. E eu fui pesquisar a medicação e a medicação de Covid, então eu estou com Covid. E aí a pessoa entrou em parafuso. Aí correu no meu consultório, tive um acompanhamento com certas pessoas nesse quadro. Não tinha nada, não tinha Covid, não tinha sintoma nenhum. Mas pela forma de ser propagada notícia, doença, essa pandemia, não estou dizendo aqui, irmãos, eu me entendo nessa primeira fala minha aqui, não estou dizendo aqui que não está acontecendo, pessoas estão morrendo. Mas o quanto eu coloco isso na minha cabeça, nos meus pensamentos. Se você confia em Deus, se você já tomou a sua vacina, se você já está tomando os seus cuidados,
está usando a sua máscara, está passando álcool em gel, lavando as suas mãos, higienizando a sua casa, tendo todos os cuidados, por que eu tenho que temer, irmãos? Por que eu tenho que temer? Por que eu tenho que temer? Se eu estou mantendo o distanciamento, não estou indo em lugares aglomerados, aqui a igreja não está tendo aglomeração aqui, está tendo esse cuidado. Se eu estou tendo toda essa observação, se eu não sou do quadro de risco, por que eu tenho que me trancar, colocar isso para dentro da minha cabeça, ficar o tempo inteiro pensando nessas coisas do mundo, das informações, muitas delas, totalmente deturpada da realidade. Então é isso que eu quero aqui nesse primeiro momento falar com vocês, meus irmãos. Aqui como profissional, como servo de Deus, como pastor da igreja. Não deixa que isso entre no teu coração, não. Guarde o teu coração. Se apegue com o Senhor. Assim, eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Senhor que guarda a minha casa, guarda a minha família. Eu não estou vivendo na negligência, eu não estou vivendo aí do que dá na minha cabeça. Eu vivo por fé e eu vivo pelos ensinamentos de Cristo. Se apegue com isso. Se apegue com o Senhor Jesus. E se porventura, se é assim que nós cremos, se porventura alguns de nós passar desta vida para a vida futura, para a vida vindoura, foi porque assim Deus quis levá-lo. Chegou o momento, chegou a hora. Seja a pandemia, seja o Covid, seja outro tipo de enfermidade, ou seja no momento oportuno de Deus. Então é isso que nós temos que colocar na nossa vida. Acreditar no Senhor. Amém? Amém? É uma palavra só para irmãos refletir nesse momento, que nós estamos aí no lockdown, no estado de São Paulo aí, e outros estados, e o desespero das pessoas. E eu quero falar nesta noite aqui, sobre a paciência na vida quebra muralhas. É uma coisa que é difícil de ter, A paciência, eu quero falar sobre a paciência. A paciência quebra na vida, a paciência na minha vida quebra muitas muralhas, derruba muitas muralhas. E é sobre este assunto que eu quero falar, que eu quero pregar nessa noite, sobre a paciência. O que a Bíblia, ela tem muitos textos falando da paciência, e tem muitos homens, nós quando falamos de paciência, logo lembramos de Jó, o homem que foi conhecido na história devido à sua paciência. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesta noite. Eu estou terminando aqui a série de mensagens do livro de Josué, o projeto Vida continua nas quintas-feiras, mas eu estou terminando, como eu disse para os irmãos que eu iria pregar, discorrer no texto, no livro de Josué, do capítulo 1 até o capítulo 6, e hoje eu finalizo essas séries do livro de Josué, hoje eu estarei falando do capítulo 5, alguns versículos, não vou ler todo o versículo, porque é um pouquinho extenso, e também não irei ler o capítulo, não irei ler todo o capítulo 5 de Josué, e nem o capítulo todo 6 de Josué, eu estarei lendo alguns versículos, mas a minha mensagem que Deus colocou no meu coração, ela vai estar permeando dentro desses dois capítulos, o capítulo 5 e o capítulo 6 do livro de Josué. Se você quiser acompanhar, eu estarei, assim que os versos que eu estarei lendo, eu vou estar dizendo aos irmãos, e aí você acompanhe na tua Bíblia, ou aqui no telão também, a leitura nesta noite. Eu vou começar pelo capítulo 5 do livro de Josué. Eu vou ler o versículo 1 até o versículo de número 2 do capítulo 5, depois estarei lendo o versículo 8, o versículo 10 até o versículo de número 12. Aí a gente já pula para o capítulo 6, tá bom? Vamos fazer essa leitura, daqui a pouquinho estarei também fazendo um momento de oração. A leitura do capítulo 5 de Josué, diz-nos assim o verso 1. Sucedeu o que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desde o lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus,
que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de perdeneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Aí vamos pular para o verso de número 8. E tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte da Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram neste mesmo dia, no dia imediato. Depois de comerem do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Amém? Estarei lendo o verso 1 do capítulo 6, diz assim: E ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei, os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? Somente até aqui, irmãos. Eu vou parar a leitura até aqui, somente até esse verso de número 5. Curve a tua cabeça, eu quero orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, Senhor, nas nossas vidas, esta tua palavra que foi lida aos nossos corações, e eu creio que o Senhor irá mover de uma forma tão especial esta noite, porque é o teu Espírito Santo que se faz presente no nosso meio, é o Senhor que quer falar conosco, e nós, como teus filhos, como os teus servos, dizemos: fala, Senhor, que queremos ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar. Dá-nos um direcionamento, norte, para esses dias que estamos atravessando, Senhor. Sei que foram tantas situações no decorrer desta semana, foram tantas coisas acontecendo neste dia de hoje, mas o Senhor até aqui tem se mostrado presente, tem se mostrado fiel para com a tua igreja, para com o teu povo. E é nesta fidelidade, e é neste amor, e nesta misericórdia que o Senhor tem para com cada um de nós, é que pedimos nesta noite, Senhor, nos ajude e nos dê forças que precisamos, nos dê a graça que necessitamos, nos dê a coragem que precisamos para encarar os nossos dias, ó Pai. Dá-nos a fé, dá-nos a certeza e o poder do alto, Senhor, o poder de revestimento que o Senhor prometeste que daria aos teus filhos nos últimos dias. Queremos isso nesta noite, Senhor. Queremos esta porção, queremos esta graça do Senhor para com as nossas vidas, para que venhamos prevalecer firmes na tua presença, até que o Senhor assim o arrebate-nos para a tua glória e para o teu louvor, Pai. Em Cristo Jesus, esta é a minha oração, Senhor. E eu creio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Eu quero falar aqui, irmãos, dentro dessa leitura, sobre a paciência na vida, ela derruba muralhas, né?
O texto do capítulo 5, ele vai nos mostrar aqui uma visão do que Josué estava passando diante daquele povo. E do que o povo estava vendo à sua volta. Já tinham atravessado o Jordão. Já estavam do lado das campinas de Jericó. Já estavam... uma grande observação aqui que eu quero fazer, é que muitas vezes a gente tem um entendimento que o povo de Israel só passou a herdar a terra prometida quando eles atravessaram o Jordão. Mas não é verdade. O Jordão é comprimento da terra, fazia-se parte da terra. Mas a terra de Canaã já tinha sido conquistada. Do outro lado do Jordão, se você fazer uma leitura minuciada, você vai encontrar Moisés ainda vivo, dividindo as terras para Manassés, Gade e a meia tribo de Manassés e Efraim, que ficaram daquém do Jordão. Então, ou seja, a terra de Canaã já estava ali, sendo possuída. Moisés, muitas vezes a gente fala assim, Moisés não entrou na terra de Canaã. Há uma divergência aí de pensar que Moisés não entrou na terra de Canaã. Moisés entrou na terra de Canaã. Moisés não passou o Jordão. Deus não permitiu Moisés passar o Jordão. Mas foi Moisés, junto com o seu exército, que venceu os 3 reis daquém do Jordão. Se nós pensarmos que Moisés não herdou a terra de Canaã, que não entrou na terra de Canaã, nós vamos estar tirando as 2 tribos e meias que ficaram daquém do Jordão. Então eles não herdaram a terra de Canaã. E não é uma verdade. A terra de Canaã já estava sendo tomada já com Moisés. Nos 3 primeiros reis que o Israel derrotou. E já se dividiu. Nesta passagem do Jordão, muitas mulheres e crianças ficaram daquém do Jordão. Não foram permitidos passar. Quem passou dessas 2 tribos e meias foram só os guerreiros, homens de guerra, que tiveram que passar, porque tinham feito um acordo com Moisés, que eles iriam passar o Jordão e ajudar o restante do povo a conquistar as suas terras. Então é interessante pensar nisso, que aqui não se fala, não se ausenta, aqui quando Josué ele está praticando esse ato da circuncisão, é só com os exércitos que estão daquém do Jordão. Só com os homens de guerra ele faz a circuncisão. Porque há 40 anos de deserto, não se fez circuncisão nenhuma, porque todos os homens que tinham feito circuncisão lá no Egito, quando foram para sair do Egito, já tinham morrido todos no deserto. E a nova geração que foi nascendo, que foi crescendo, os homens não passaram pela circuncisão. Então aqui está uma nova geração que não fez o pacto de Abraão, da circuncisão, e agora eles estão para possuir a terra daquém do Jordão. E quando o povo herdou as terras do outro lado do Jordão, das 2 tribos e meias que ficaram, possuíram as terras dos 3 reis que foram vencidos, Deus, ele parou de mandar o maná, porque o povo já estava na terra, já estava comendo do bem que eles não plantaram, comendo dos frutos que eles não tinham plantado, né, coisa alguma. Todo o cereal que Israel aqui nesse capítulo 5, eles estão aqui acampados, após atravessarem o Jordão, estão acampados aqui, tudo que eles estão consumindo, já é da terra prometida. Já é das coisas que eles herdaram, dos 3 reis que eles já tinham possuído. Então é interessante, eu estou fazendo essa introdução aqui para você entender aonde eu quero chegar aqui. É interessante pensar nisso que agora, se nós lemos aqui nessa leitura, que o maná parou. Não, Deus agora deixou de trazer o maná que era colhido todos os dias pela manhã. Já não tinha mais maná. O povo já estava comendo da terra. O povo já estava de posse da terra de herança que Deus tinha prometido aos seus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Eles estavam na terra
de possessão. E esta visão aqui, esta leitura do capítulo 5, vai nos mostrar que, naquele tempo, eles estão ali, atravessaram e estão passando por um ato de circuncisão. E o ato de circuncisão era dias, irmãos. Era aproximadamente 40 dias. Após o homem ser circuncidado, ele tinha que ficar de repouso. Aí eu fiquei pensando aqui, numa situação onde o povo quer possuir a terra de Jericó, pastor. Eles querem entrar na terra de Jericó. Estão empolgados, já atravessaram o Jordão. Estão empolgados a possuir a terra, agora tem que ficar 40 dias, aproximadamente, esperando sarar do corte, da cirurgia que foi feita ali, para poder ir para a guerra. Eles estão ali parados ali, alguns dias. E se nós pegarmos o tempo da circuncisão, da cirurgia, da circuncisão, mais o tempo da Páscoa, da festa da Páscoa, deu-se em torno ali de quase uns 2, 3 meses. Era 45 após a colheita, né, a Páscoa. Então, ou seja, você vê que já emendou com a Páscoa. Então, ficaram um bom tempo parados, sem poder avançar, sem poder ir de encontro aos muros de Jericó, a cidade de Jericó. Ficaram um bom tempo ali nas campinas de Jericó. O povo acampado ali. Nessa espera, nesta paciência. Irmãos, entenda que Deus ele pode fazer as coisas acontecer na sua vida da forma que Ele quer fazer. Se Deus quiser fazer algo na sua vida hoje, e você sair daqui com a tua vida mudada hoje, Ele vai fazer. Porque é a vontade dEle. Mas se Ele quiser que você ainda tenha um tempo, esteja paciente nas coisas da sua vida, não tem como mudar isso, irmão. A paciência, a palavra paciência, ela significa capacidade para suportar dificuldade. Paciência significa calma para enfrentar algo que demora. Então, ter paciência é você ter a capacidade de suportar a dificuldade. Ter a calma de aguentar o tempo da demora. E ter paciência é você saber que do outro lado, daquilo que você espera, realmente vai acontecer. Você não espera, você não tem paciência para uma coisa que você não vai alcançar. Eu tenho paciência, eu espero. Eu consigo ter paciência na minha vida quando eu tenho a certeza daquilo que eu estou esperando vai acontecer. Porque se você não tem a certeza daquilo que você está esperando, que isso venha acontecer na sua vida, você não espera. Você entra na questão do desespero. Porque se eu tenho a paciência, porque eu sei que a paciência que eu estou tendo, esta espera, essa capacidade de enfrentar as dificuldades, é porque eu sei que essas dificuldades na minha vida um dia vai sanar, vai cessar, vai acabar, eu permaneço na paciência. Mas quando eu não tenho essa certeza, eu entro em parafusos, eu entro em desequilíbrios emocionais, eu entro em precipitações, eu acabo comigo mesmo. Porque eu não tenho certeza de nada. E duro é quando a pessoa está vivenciando dificuldades na vida que ela não tem certeza. Eu estou enfrentando situação na minha vida, mas eu não tenho certeza de nada. Jó vai enfrentar todo o processo na vida dele, e em alguns momentos ele perde a certeza, mas depois ele agarra novamente a certeza, porque nós somos assim. Muitas vezes nós estamos vivenciando momentos da nossa vida que a gente, naquele momento, naquele milésimo de tempo da nossa vida, a gente perde a certeza, daqui a pouco a gente agarra a certeza de novo. Não, peraí, eu sei em quem eu tenho crido.
E Jó sabia disso, é por isso que ele é o homem, o chamado pela Bíblia, o homem paciente, porque ele tem a paciência com todo o seu sofrimento, porque ele sabe que o seu Redentor vive e um dia se levantaria para socorrê-lo na sua angústia. Paciência é esta capacidade de suportar. O Salmos 40 vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. O salmista está dizendo assim: esperei com paciência no Senhor. A espera, sabe, esse tempo de espera. E é importante, a espera é esperar até acontecer algo que se tem por certo. Eu não vou esperar alguma coisa que eu não tenha certeza. Então o salmista, no capítulo 40 dos Salmos, está dizendo: eu esperei com paciência. Por que ele espera? Porque ele tem certeza. Por que ele está paciente? Porque a certeza que ele tem é que Deus iria socorrê-lo do momento da angústia, do lago que ele estava sendo atolado diante da sua vida. E é por isso que ele espera, e ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. O inclinar para Deus, ou melhor, o Deus inclinar para o salmista, de que forma Deus inclina para nós? No momento que eu estou falando com Ele. Porque o salmista vai continuar: e ouviu o meu clamor. Deus só se inclinou para o salmista quando ele diz, quando ele fala, quando ele se expressa. Mesmo a paciência não é a ausência, irmãos. A paciência não é a ausência não é a precipitação de buscar que as coisas aconteçam rapidamente. A paciência, ela não é a ausência da pressa que eu tenho, daquilo que eu quero para a minha vida, que aconteça do imediato. Não. A paciência é a espera. A palavra paciência, em outra tradução, ou em algumas traduções, quando se refere a Deus, ela se refere da seguinte palavra: longanimidade. A palavra longanimidade é paciência. Deus, Ele é paciente. Quando a Bíblia diz que Deus é longânimo, está dizendo que Deus é paciente. Ele espera. Ele estica o tempo. E nós estamos, irmãos, condicionados a viver no imediatismo, naquilo que a gente quer para o agora. E aí o sofrimento vem, porque o sofrimento vem mesmo. Em proporções que só você sabe. Só você sabe o que você tem passado por esses dias. Só você e Deus sabe o que você tem passado por esses dias. Só você e Deus sabe o que você tem enfrentado. E aí você fala assim: aí chega o pastor Adilson lá em cima do púlpito e fala para mim ter paciência. Porque se você não tiver paciência nesse momento de aflição, de angústia, de tormento que você está vivendo, você não vai aguentar. Quando eu falo para você ter paciência, eu estou dizendo para você: acredite no Deus que você serve. Quando eu digo para você tenha paciência, eu estou dizendo: acredite, tenha certeza nisso. Naquilo que você está seguindo, naquilo que você serve, no Deus que você serve, na palavra do Senhor. Acredite, tenha certeza disso. Aí você vai esperar. Paciência. E esse texto aqui, ele vai mostrar que o povo ali está numa euforia de tomar a terra. E o texto nos mostra, o capítulo 5 de Josué, nos mostra que Deus só falou com Josué. Naquele tempo, Deus falava com as lideranças, e as lideranças passavam para o povo. Aqui a mensagem de Deus. Deus fala com Josué, mas Josué não revela os detalhes. Josué, ele chama o povo e dá as orientações do que iria ser feito naqueles dias. Mas em nenhum momento Josué, ele falou assim: olha,
O que Deus falou é isso aqui. Deus falou isso para mim. Não, você vai encontrar nesse capítulo 5 orientações. Josué orientando o povo, fazendo a circuncisão, orientando o povo na Páscoa. Agora, como é que celebra uma Páscoa num momento impaciente? Porque a falta de paciência é a pessoa ser impaciente. E no momento que eu quero, naquele momento que eu estou querendo as coisas, no momento que eu estou buscando as coisas sem paciência nenhuma, eu quero que aconteça, como é que se faz celebração numa campina de um deserto, quase próximo de um deserto? Se eu sei que Deus ele pode derrubar os muros, Deus ele pode fazer tanta coisa por mim, por que eu tenho que ficar esperando com paciência? Por que eu tenho que ficar esperando aqui? Na campina, sendo que eu sei que o Deus que abriu o Jordão pode derrubar os muros de Jericó e nós entrarmos lá na cidade. Você já pensou nisso? Por que o povo está na campina de Jericó, fazendo toda essa celebração? A paciência. Deus está trabalhando, está entendendo o quanto aquele povo é paciente. Um povo que queria no deserto, né, que Deus respondesse de uma hora para outra, que Deus mandasse cordonizes, que Deus preparasse água na rocha, um povo que está acostumado a reclamar da vida, a reclamar das coisas, a ficar lembrando do passado, um povo obstinado, como a própria Bíblia diz, um povo de coração duro. Toda a nossa estrutura, tudo que nós enfrentamos na vida tem um propósito de Deus. Deus não vai te deixar você nesse estado de dificuldade, de problemas que você está vivendo, se Deus não estiver trabalhando algo em você e algo em mim. Deus está trabalhando algo em nós. E a paciência, ela é fundamental para nós sairmos triunfante. Josué está ali com toda a paciência, preparando o povo, fazendo o povo ali tomar, né, decisões. Primeiro, saber que Josué, que ele tem a certeza de saber que alguém, que Deus pode o ajudar, e é por isso que ele está ali na paciência, porque ele sabe que Deus está na frente de todas as coisas. Deus, ele está na frente, Deus está cuidando de você, minha irmã. Deus está cuidando de você, meu irmão. Deus não te deixou, Deus não te desamparou, e Deus não está permitindo que você viva essa situação para morrer na fé, não. Para você abandonar as coisas, para você entrar em parafusos, para você se encontrar debilitado fisicamente, emocionalmente, até mesmo financeiramente. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Tem momentos que as coisas estão tão próximas de acontecer, mas não acontece. Não é assim? Tem momentos que você fala, mas Deus poderia só dizer uma palavra, como ele falou lá para o centurião. O centurião foi ao encontro de Jesus e Jesus só deu uma palavra. O centurião só falou, Senhor, só diga uma palavra e o meu criado vai sarar. Tem momento que você fala com Deus e diz assim, Deus, se o Senhor disser uma palavra, tudo muda. Mas sabe por que não mudou ainda? Porque Deus quer que você tenha paciência. É na paciência que você vai estar, é onde os muros vão cair na tua vida. Tenha paciência. Espere. Ele vai se inclinar por você. Ele vai se inclinar, ele vai ouvir. Ele vai te tirar. Aleluias. Naquele tempo, eles passam por um momento da circuncisão, e aí eles vão celebrar uma Páscoa. Nas campinas de Jericó, eles estão celebrando a Páscoa. Aí eu perguntei nessa leitura para mim mesmo, Deus, o que isso quer dizer? Era a terra de Canaã, era Jericó que tinha que tomar, eles tinham que fazer essa festa lá em Jericó, né, onde depois os muros caírem por terra, os inimigos terem sido derrotados, esta festa de celebração tinha que ser feita lá.
Não é assim? Muitas vezes a gente fala: Senhor, quando o Senhor me der essa bênção, essa vitória, eu vou fazer uma grande celebração para Ti. E por que você não pode fazer ela agora? Por que você não pode celebrar este momento de vitória agora? Neste culto que você está aqui, na presença desse Deus que você está aqui. Por que você não pode fazer essa celebração? Por que você não pode levantar a tua voz e a tua mão e dizer: Senhor, eu te agradeço, Pai, eu te glorifico, porque eu tenho certeza que a minha vitória já está acontecendo. Mudar o foco, irmãos. Josué aqui está mudando o foco do povo. Paciência, ter paciência, muitas vezes nos exige a mudar o foco, a mudar os meus pensamentos. Porque se você ficar o tempo inteiro pensando nos problemas, nas lutas, nas dificuldades, nas doenças, nos diagnósticos da vida, você não tem paciência nenhuma. Você briga, você perde a paz, e crente sem paz é terrível, irmãos. Não estou falando dessa paz que você passa por mão assim, fala: paz do Senhor, irmão. Estou falando a paz aqui dentro. Tem muitas pessoas que não têm paz, que gostam de viver na briga, na contenda, na confusão. Eu sou crente, mas não sou bobo não. E gosta de crente sem paz. A Bíblia diz: faça de tudo para viver em paz. E muitas vezes a gente precisa mudar o foco, irmãos. Uns 2, 3 meses atrás, eu percebi que eu estava estava tomando partido em algumas situações da vida. E eu estava percebendo em mim que tinha coisas que não era para mim ter partido nenhum, não. E aquilo estava vindo de encontro comigo, de tal fato, de tão verdadeiro, que eu percebi que quando falava naquele assunto, eu já ficava insuportável. Já perdia a tolerância. Por quê? Porque o meu foco estava ali. O meu foco estava no problema. Quando você está focado no problema, na questão financeira, na questão da saúde, em qualquer problema que você estiver enfrentando na tua vida, se você focar só nesse problema, você perde a paciência. Você não tem paciência com nada, você não tem paciência com a esposa, com os filhos, com o neto, você não tem paciência com o pastor, paciência com o líder, você não tem paciência com ninguém. Você entra num estado de irritabilidade tão grande. E você acorda e levanta com aquele problema, com aqueles pensamentos. E é por isso que vir à igreja é mudar o foco. Porque se você ficar na tua casa, você vai ficar no foco de só coisas ruins. É só a notícia ruim. Mude o foco. Celebre. Josué que está mudando o foco. O povo estava lá, alguns doloridos, outros preocupados em entrar em Jericó, outros já: não, por que estamos aqui? Queremos entrar em Jericó, vamos nos armar. E Josué vai fazer o quê? Peraí, irmãos, vamos aqui lembrar de uma coisa: vamos celebrar aqui a Páscoa. Vamos celebrar a Páscoa. Vamos comer o cordeiro. Vamos aqui celebrar, vamos comer das coisas boas desta terra. Vamos lembrar do dia que o Senhor nos tirou lá do Egito, com mão forte, com braço forte, e nos trouxe para a terra da promessa. Aonde você está, meu irmão, minha irmã, não é para você morrer, é a terra da promessa. Existe promessa de Deus e já estão acontecendo no mundo espiritual na tua vida. Já estão acontecendo. Então para que eu vou ficar focado num problema, se eu sei que o Deus que eu sirvo tem todo o poder nos céus e na terra para resolver qualquer problema? Irmãos, eu sinto a
graça do Senhor aqui nesta noite. Eu sinto a presença de Jesus aqui nesta noite, dizendo para você e para mim: tenha um pouquinho de paciência, porque o que há de vir virá e não vai tardar na tua vida. Aleluias. Oh, louvado é o Senhor. Muda esse foco, do verso de número 10 até o versículo de número 12, a celebração da Páscoa. Muda esse foco, muda esses pensamentos. Para de ficar aí focado em coisas ruins. Pare de ficar focado em coisas que te fez padecer, ou que está fazendo você padecer. Muda esse foco. Se movimente. Aleluia, se movimente nessa situação. Mudar o foco é se movimentar, irmãos. Essa pessoa que estava passando por essa situação da pandemia, ela começou a ir até a clínica, porque ela não saía nem de casa, estava trancada, já fazia 40 dias que estava trancada dentro de um quarto, sem ter nenhum sinal de Covid, mas estava trancada. Depois começou a andar, começou a passear, começou a ir para visitar uma família, começou a se movimentar. E as coisas foram se desfazendo, as muralhas foram se desfazendo. Nós temos que pensar numa coisa, irmãos. Deus, o Senhor Jesus, é na minha vida, é na tua vida. Ele é na nossa vida. Então, segundo Ele, segundo o poder que opera em Cristo, opera em mim. E se o poder de Cristo que opera em mim, opera em você, por que eu tenho que ter medo? Por que eu tenho que parar? Por que eu tenho que dar mais credibilidade para as coisas ruins na minha vida, do que acreditar nesse Jesus que eu sirvo, que está dentro de mim? Ele habita. Sabe o que é habitar? É Deus dentro de um ser humano. Ele está dentro de nós, irmãos. O Senhor, Ele está aí, através do seu Espírito Santo. Ele mora em nós. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. E você acha que esse Deus, esse Jesus que conhece todas as coisas, não vai se mover ao teu favor? Se Ele está aí, você levantou, hoje você levantou, fez as suas coisas, você ficou desesperado em certas situações, teve pensamentos de preocupações, e Ele viu tudo. Ele contemplou, Ele disse que não te deixaria órfão, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não está vendo todas essas coisas, Ele não está caminhando com você, Ele não está passando com você diante dessas coisas que você está enfrentando. Então por que temer? Espere, tenha paciência. Vai acontecer. Vai acontecer. Aleluias. Terceiro ponto dessa leitura do capítulo 6 é que o Senhor fala com Josué e pede para o povo não gritar, dar as ordenâncias das voltas que tinham que dar nos muros de Jericó, né, os sacerdotes que iriam tocar as trombetas, e o povo não era para, não se ouviria grito do povo. Somente no sétimo dia, na sétima volta do sétimo dia, que o povo iria gritar. Esta era a ordem de Deus para Josué, e Josué passa isso. No versículo de número 5, no final do verso, diz assim: e todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então esta era a ordenança, só poderia gritar após o sétimo dia, na sétima volta, naquele sétimo dia que o povo poderia gritar. Esta foi a ordenança de Deus. E agora, nós dentro desse cenário, nós vemos aqui, está bem claro aqui, o quanto o Senhor está cobrando a paciência daquele povo.
diante de um povo, né, que recebe uma ordenança de Deus. Estão rodeando a cidade. Primeira volta, segunda volta. Num espírito de euforia, de conquista. Eles estão ali todos tomados, porque cada sonido da buzina, da corneta, das trombetas que soavam, era um sinal de comoção, mexer-se com a emoção. Por que existe nesse texto aqui o sonido? Por que Deus gosta muito de som? Você vai encontrar em muitas passagens bíblicas Deus agindo através de som, do sonido, das notas sinfônicas. Porque o som, a música, ela mexe, ela trabalha o emocional. Ela traz um certo conforto. Quando você escuta, quando você participa de uma música, escuta uma música, ela mexe com o teu emocional, ela preenche algumas lacunas. Então Deus, ele vai trabalhar aqui com o emocional daquele povo, numa euforia espiritual ali, de conquista. Então cada momento, cada volta que se dava, se tocava a trombeta e o povo ali continuava, na sua caminhada, nas voltas. E há momentos na nossa vida, que dentro dessa euforia emocional que nós estamos vivendo, a gente precisa guardar as palavras. Nós precisamos parar um pouquinho e suportar os acontecimentos da vida, sem expressar som, palavras. Isso aqui é algo importante. No momento da tua aflição, se você colocar uma música, se você colocar um som, ouvir uma música, a atmosfera muda, não muda? A atmosfera muda. Mas tem momento na nossa vida que não precisamos colocar palavras, não precisamos dizer palavras. Simplesmente precisamos escutar o som da música. Precisamos deixar nos levar pelo momento emocional, pela atmosfera emocional que está sendo proporcionada. Preciso me desprender de qualquer pensamento e focar o meu pensamento naquele momento de paz, de graça, de euforia. E é por isso que muitas vezes a gente fala, vem para a igreja, vem para o culto. Porque nesse momento do louvor, no momento da ministração, no momento você se desliga de tudo, você se liga com você mesmo e com Deus, e você fala, você pode estar passando por qualquer situação ruim da tua vida, mas quando você se entrega nesse momento do som, no momento da paz, é você e Deus, é você no seu quarto com Deus. Muitas vezes a pessoa fala, eu tenho que preparar um quarto lá para que eu possa ter um momento meu com Deus. Não, o quarto seu é quando você se desliga deste mundo e você se liga com Deus. Aí você está no quarto com Deus, aí você está ligado com Deus. E aí não precisa você falar nada, não precisa dizer nenhuma palavra. Simplesmente deixar viver aquele momento. Aquele momento entre você, contigo e com Deus. É isso que o povo está fazendo. Sem dizer nada. Deus não queria ouvir nada. Deus não queria ouvir nada. Deus só queria que eles fizessem, que eles escutassem o sonido da buzina, quando na volta que eles estivessem fazendo diante daqueles muros de Jericó. Suportar os acontecimentos da vida. Ter certeza que terei a bênção, que terei a vitória. É só isso que o Senhor estava dizendo, olha, flui esse momento. Viva agora esse momento da minha presença, da graça derramada sobre a tua vida. Viva esse momento. Viva este momento de você estar apegado com Deus, porque você tem certeza que a vitória já está acontecendo.
Viver o momento, irmãos. Deixar, entrar no quarto com Deus. Viver essa atmosfera emocional. Se elevar pelas coisas de Deus. E aí quando você está envolto disso, você está vivendo isso. Muitas vezes as pessoas não entendem, né? Eu vejo isso muito na parte da ciência, os cientistas não entendem por que o crente, o servo de Deus, mesmo muitas vezes passando por situações difíceis, enfrentando situações, vivendo escassez, ele consegue sobressair. Algumas pessoas lá fora, outros países, também não conseguem compreender porque o povo brasileiro é tão alegre, tão feliz. Tão feliz, tão alegre. E isso é a atmosfera, o momento. Agora nós que somos brasileiros, servos de Jesus, servos do Senhor, por que nós vamos nos abalar? Se a gente já tem a certeza que o Senhor está colocando as mãos dele em tudo que é nosso. No ponto aqui, desse versículo, desse capítulo 6, para fechar aqui essa leitura, diz assim, mesmo havendo supostos, ou melhor, mesmo não havendo supostos resultados, continuo me movimentando, porque eles estão numa ordenança de 7 voltas, e nas 7 voltas nenhum resultado aconteceu. Como é que eu tenho paciência? Como é que eu preciso ter paciência se eu não vejo o resultado? A paciência não é ver o resultado, a paciência é acreditar que o resultado vem. Ele vai vir, por isso eu espero. Por isso eu tenho paciência. É a capacidade de suportar a dificuldade. Por que eu suporto? Porque eu sei que vai acontecer. Dar 7 voltas no muro não é 7 voltas como andar aqui no Itaim Paulista. Era 7 voltas numa nação. Era quilômetros. Numa cidade. E dar 7 voltas, na 7ª volta não aconteceu resultado nenhum, a não ser a atmosfera emocional. Mas não estava acontecendo nada do que era previsto no olhar humano de acontecer. Porque eles estão esperançosos de entrar na cidade, de conquistar a cidade. Mas a 7 voltas, em nenhum momento aconteceu isso. Mesmo não havendo o suposto resultado, eu continuo me movimentando. Porque eu tenho paciência. Paciência não é parar e deixar, e não se movimentar, e até mesmo não fazer nada. Isso não é ter paciência. Ter paciência é saber que as coisas, eu sei, eu espero, eu sei que Deus vai fazer por mim, mas eu posso me movimentar aqui. Eu posso fazer o meu movimento aqui. Deus mandou eu fazer a volta na cidade, eu vou fazer a volta na cidade. Este é o meu movimento. Isso depende de mim. Mesmo não vendo acontecer o que eu espero que aconteça naquele meu movimentar-se. Mas eu sei que vai acontecer. Qualquer hora vai acontecer. Qualquer momento as coisas vão surgir. Ou seja, por milagre de Deus, porque o milagre de Deus ninguém explica, vem no de repente. Ou por milagre de Deus, ou pela bênção de Deus, usando alguém para me abençoar, ou acontecendo alguma situação, enfim. Deus vai movimentar por mim, porque eu estou me movimentando. E quando eu me movimento, Deus também se movimenta ao meu favor. Terminando aqui, sobre a paciência, no 7º dia, na 7ª volta do 7º dia, os muros caíram.
Mas antes dos muros cair, o que aconteceu? O povo também gritou. Aí juntou-se o barulho dos sonidos das trombetas, juntamente com o grito do povo, porque aí estava liberado para gritar, para dizer alguma coisa, que mesmo não tendo nexo nenhum, porque grito é som, grito não tem tradução. Alguém que grita, muitas vezes você não consegue traduzir um grito se não for por socorro, a palavra socorro. E aqui eles não estão pedindo um socorro, eles estão gritando. Gritar não é expressar palavra. Gritar é expressar a alma. É soltar da alma para fora. Isso é grito. É quando eu tiro lá de dentro. E Deus está falando comigo aqui para dizer a você que hoje chegou o momento de você gritar. Tirar lá de dentro. Do tempo, da longanimidade que você viveu, do tempo paciente que você viveu, atravessou esse tempo todo, pacientemente, suportando as coisas, suportando calado, sem falar nada, sem dizer uma palavra, as humilhações, as murmurações, as contendas, as confusão, e você aguentando tudo pacientemente. Hoje chegou o momento de você dar o grito, porque esse grito não vem da força exterior, vem de dentro de você, porque Deus, o Senhor Jesus, já está fazendo sobre a tua vida nesta noite. É o teu grito, é o grito da tua alma, de celebração, de alegria, de graça, de tomar posse. Há tanto tempo você luta por tomar posse de algo, hoje chegou o teu tempo de você gritar bem alto, e se as pessoas não entenderem, não tem problema elas não entenderem, você entende porque você está gritando, porque você está expressando do teu coração as tuas emoções, é porque você sabe que o tempo de espera chegou na tua vida, e esse tempo é o Senhor Jesus que está concluindo dentro de você. E é isso que o povo vai fazer. Após o processo de paciência, agora eles estão ali gritando. E quando nós, irmãos, passamos pacientemente, esperamos pacientemente, os muros caem, porque não é com a minha força, não é com o meu poder, não é com as minhas palavras, é com a força e o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esperar com paciência no Senhor vale a pena. Vale a pena. É dolorido? É. A vida é, alguns momentos, dolorida na nossa vida. Para finalizar, tem um livro que eu terminei de ler recentemente, estava até conversando com o pastor Bira, do Pondé, e são os 3 filósofos, Pondé, Karnal e Cortella, falando sobre a felicidade. Aí os 3 filósofos comentam sobre a felicidade. E eu lendo esse livro, eu teve uma parte que eu achei muito interessante, quando o Cortella ele fala que a felicidade é aquele momento que eu vivo, que eu digo para mim mesmo, valeu a pena. Isso é felicidade. Então há momento na nossa vida que a gente tem que confiar e ter pacientemente em Deus. Porque quando acontecer, quando chegar, você vai dizer, valeu a pena esperar com paciência no Senhor. Valeu a pena. Então nessa noite, creia nesse Senhor Jesus que você serve. Confie nele. Não esmoreça. E se porventura as coisas apertarem na sua vida, não deixe de ter paciência e perseverar nesta paciência, porque Ele vai te tirar daí.
E se Ele já não está tirando, porque eu falei para pessoas aqui que Deus já está movimentando ao teu favor. E se você pegou essa mensagem para a tua vida e está levando ela no teu coração, você vai ver de hoje em diante muitas coisas mudarem na tua vida. Se coloque de pé nesse momento. Glória a Deus. Eu quero aqui fazer um momento da oração. Dentro desse momento da oração, já vou estar orando para você que vai ofertar, dizimar também. Já vou estar fazendo uma oração aqui para também os ofertantes dizimistas. E aí as diaconisas que estarão passando aí. Após a oração, o Cássio puder finalizar com louvor aqui, tá? Daqui a pouquinho. Aí no momento que o Cássio estiver louvando aí, os irmãos já vão ofertando, tá bom? Em nome de Jesus. Nós vamos orar, né? Nesta oração, eu quero que você coloque aqui no altar de Deus, assim, você levante a tua mão, assim, coloque no altar de Deus o que você veio buscar aqui nesta noite. Eu não sei, são tantas coisas. Eu não saio da minha casa, irmãos, sem buscar algo em Deus. Eu saio e falo, Senhor, eu vou buscar isso no Senhor. Seja uma resposta, seja um milagre, ou muitas vezes eu falo, Senhor, hoje eu vou agradecer a Ti, mas eu saio com algum propósito, para chegar aqui na igreja com um propósito. Então você, que tem alguma coisa para falar com o Senhor, coloque na tua mão e fecha ela assim, levante ela para o céu e fala, Senhor, está aqui, eu apresento a Ti, Senhor. Você vai apresentar ao Senhor nesta noite. Você de casa faz a mesma coisa neste momento de oração. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, através desta palavra ministrada ao nosso coração. Senhor, sabemos que este propósito, esta virtude da paciência, é algo que precisamos trabalhar dentro de nós. E queremos, ó Pai, ter paciência, queremos esperar com paciência no Senhor. Queremos ter, ó Pai, esta virtude e que o Senhor derramou sobre cada um de nós através do Teu Espírito Santo. Eu quero pedir nesta noite, Pai, faça o milagre, a bênção, faça acontecer na vida deste meu irmão, desta minha irmã, este propósito, este algo que ele tem apresentado, que ela tem apresentado diante da Tua presença, Pai. Sabemos, ó Deus, que a nossa fé está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor, a nossa credibilidade está em Ti, Pai, e é por isso que eu peço neste momento, Senhor, vai concretizando, a Tua filha está esperando, o Teu filho está esperando, mesmo, ó Pai, nessa situação, nessa dificuldade, a Tua igreja acredita na bênção, na resposta do Senhor. Oh Jesus, sabemos, ó Pai, que este ano de 2021 é um ano de muitos desafios, é um ano de buscar respostas no Senhor, e é por isso que estamos aqui nesta noite, porque recebemos uma resposta aqui, através da Tua palavra, e a resposta é esta: esperar com paciência no Senhor. Queremos esperar em Ti, ó Pai, ter paciência na vida, ter paciência com as coisas, ter paciência no trato, ter paciência com a família, com os filhos. Precisamos ter paciência conosco, Senhor. Nos dê, ó Pai, esta graça. Senhor, opera o Teu poder no nosso meio, Jesus, sobre a vida do Teu filho que está enfrentando o desemprego, a situação apertada, difícil na área financeira. Põe as Tuas mãos, Pai, desse que está buscando uma porta de emprego, que está desempregado, este pai de família, esta mãe de família, Senhor, que está desempregado, este jovem que ainda não conseguiu o seu primeiro emprego. Oh Senhor, Tu és Deus para trazer resposta. Ele está te esperando, ela está te esperando, a Tua igreja espera em Ti, Senhor. Traga a resposta, abre esta porta, Senhor. Toca naquela empresa onde recebeu aquele currículo, toca, Senhor, naquele comerciante, Senhor Jesus, nesses clientes, ó Pai, que entram no comércio do meu irmão, da minha irmã, naquele coordenador que está ali na frente daquela empresa, para que olhe para a Tua filha, Senhor, com um olhar de bênção e de vitória, Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, aquele que está, Pai, passando por um momento difícil na área da enfermidade, está com seu familiar internado no hospital, ali entubado, seja por essa situação de pandemia, ou seja por qualquer outra doença, Senhor, visita nesta noite. Põe as Tuas mãos, ó Pai, naquele hospital, naquele meu irmão, naquela minha irmã, naquele familiar que está ali trancado naquela quarentena, em nome de Jesus. Põe as Tuas mãos, Senhor. Traga, Pai, o milagre, traga a
bênção, Senhor. Traga um recurso para que esse irmão precisa, para que essa irmã precisa. Vai operando, ó Pai, os teus milagres, Senhor. Vai manifestando o teu poder, vai abrindo as portas. Nós damos ordem no nome de Jesus, que toda muralha caia por terra, que toda muralha levantada para neutralizar a vida da tua igreja, para neutralizar a vida do teu povo, em no nome de